Fala galera, meu nome é Gustavo Maranzati e vamos para as notícias da semana 5 da NFL no 10 Yards Brasil. Let's begin now. Jogando no Monday Night Football, o Kansas City Chiefs recebeu o Washington Redskins pelo último jogo da semana 5 da NFL. Os Redskins fizeram um jogo equilibrado com a única equipe invicta até aquele momento. Kirk Cousins teve 220 jardas de passe e 2 touchdowns. Já o time de Kansas contava com Alex Smith, que passou para 293 jardas e 1 touchdown, além de outro corrido. Quem também teve uma ótima noite foi o rookie Kareem Hunt, com mais um jogo de mais de 100 jardas. Já no 2-minute warning, Kirk Cousins tentou conectar um passe para aquele que seria o touchdown da vitória, mas Josh Doctson deixou a bola escapar no último segundo e os Redskins tiveram que se contentar com um field goal. Com menos de um minuto no relógio, os Chiefs conseguiram chegar à linha de 25 jardas e chutar o field goal da vitória com o kicker Harrison Butker. Escolha de primeira rodada no draft de 2015, o quarterback titular do Tennessee Titans, Marcus Mariota, se machucou na derrota contra o rival de divisão no último domingo. Ele teve um estiramento na corrida para um dos poucos touchdowns dos Titans no jogo e deve ficar fora por algumas semanas. O reserva, Matt Cassel, jogou meio período e teve um jogo muito ruim com 2 interceptações. Conclusão, os Titans foram atrás do quarterback Brandon Weeden, que jogou em times como Cowboys e Texans. Brandon Marshall, o wide receiver recém-chegado dos Jets, vem sendo questionado pela torcida devido ao seu desempenho no ataque dos Giants. Cotado para ser um dos melhores recebedores da liga esse ano, ele ainda não rendeu o que era esperado, com apenas 16 recepções para 139 jardas e nenhum touchdown. Quando questionado, ele afirmou que está treinando forte para voltar à boa fase, mas afirmou que a pressão não o influencia, pois já esteve em situações semelhantes e conseguiu entregar o que era esperado. No duelo entre Steelers e Ravens no último domingo, pela divisão norte da Conferência Nacional, Antonio Brown ficou muito irritado com o seu quarterback por não ter recebido um passe em uma jogada onde ele estava completamente livre. Ele socou um cooler e teve que ser controlado pelos companheiros de equipe. Quando questionados, o quarterback e o técnico Mike Tomlin afirmaram que Brown é muito competitivo, mas que esse tipo de irritação é uma distração para o time e deve ser controlada. Depois de 3 derrotas na temporada, o Chicago Bears anunciou nesta semana que o quarterback titular será o rookie Mitchell Trubisky. Ele foi segunda escolha geral no draft de 2016 e irá substituir Mike Glennon. Trubisky se diz confiante, afirmando que seu trabalho é apenas distribuir a bola para os playmakers e que não é o melhor jogador no elenco. Sua estreia será na segunda-feira no horário nobre contra os rivais de divisão Minnesota Vikings. Ainda falando sobre os Bears, na defesa, o linebacker Danny Trevathan entrou com recurso contra sua suspensão de 2 jogos pela pancada na cabeça de Devontae Adams na quinta-feira passada. Ele conseguiu uma redução para apenas um jogo e afirmou que visava apenas a bola no momento do contato. Ele não teve a intenção de machucar o jogador dos Packers e ficará de fora apenas por uma semana. Já Adams passou pelo protocolo de concussão e não deve estar em campo na próxima semana contra os Cowboys. Voltando a falar sobre quarterbacks, Tyrod Taylor, o quarterback do Buffalo Bills, vem sendo apontado nos últimos dias como o quarterback mais subestimado da NFL. Por não jogar em um mercado consumidor, ele não chama a atenção dos holofotes por um bom tempo, mas está começando a receber crédito pela sua boa atuação no ataque dos Bills. Ele teve 5 passes para touchdown na temporada e apenas uma interceptação. Os Bills são os líderes da divisão leste da Conferência Americana. Uma notícia triste na última semana, a morte do pai do linebacker do Detroit Lions, Steve Longa, foi uma das grandes histórias do fim de semana. Longa veio com a família de Camarões em 2007 e seu pai era jogador de futebol profissional. Ele aprendeu a jogar futebol americano e realizou seu sonho de jogar na NFL. Mesmo abalado pela morte de seu pai, ele resolveu jogar no domingo e foi um dos grandes destaques da defesa na vitória contra os Vikings. Ele recebeu a bola do jogo e deve jogar nas próximas semanas. A chamada regra de 16 de maio está em vigor desde 1990 na NFL e vem sendo estudada pela liga. A regra foi criada para que os jogadores escolhidos no draft não pudessem participar dos treinamentos enquanto não completassem as provas e trabalhos no ano letivo da faculdade. A regra valia somente para algumas universidades como Stanford, Oregon State e UCLA. O caso mais recente foi do rookie Christian McCaffrey dos Carolina Panthers.
Jogando hoje pelo Thursday Night Football, os Patriots se tornaram a primeira franquia a ter a sua própria frota de aviões particular. Na última off-season, eles adquiriram 2 Boeing 767 para viajarem com o melhor conforto durante a temporada. Um dos responsáveis pela compra afirmou que os assentos são de primeira classe e o espaçamento entre eles é o maior possível. Ele afirmou ainda que agora poderá viajar com todo o time. O preço médio de cada um dos aviões é de 200 milhões de dólares.